Já fazem 2 semanas que eu estou preparando esse estudo, tentando resumir, para que não fique tão cansativo, muito longo, mas também sem sacrificar o conteúdo. E o melhor que eu consegui foi isso que vocês têm na mão, 4 folhas. Então, nós vamos dividir. Vamos começar hoje. Para não ficar muito cansativo, nós entramos na quarta-feira que vem, porque não precisamos correria, não precisamos pressa. O objetivo do nosso encontro na quarta-feira é estudar a Bíblia. E quando a gente se propõe a estudar a Bíblia, a gente não pode ter pressa, não, né? Tem que ficar, às vezes, cavando. E tem que ficar um pouco nos detalhes. Muito bem, nós hoje vamos falar, e na quarta que vem, sobre o tema o sacerdócio no Velho Testamento. E nós vamos ver que de que maneira a revelação bíblica sobre o sacerdócio no Velho Testamento aplica para a nossa vida hoje. E isso é um exercício que nós fizemos em todos os estudos. Nós estudamos lá, estamos estudando o Velho Testamento, vendo o que ele significava naquela época, e estamos vendo agora o que ele significa para nós hoje. O estudioso da Bíblia, ele tem que aprender a fazer isso. Ele faz um exercício de aplicação, que é, você entende o que o texto, ou o que aquela palavra significou para aquele tempo, e o que ela significa para nós hoje. Porque senão não tem sentido estudar a Bíblia, né? Senão a gente vai ler a Bíblia como um livro de história. Só o que aconteceu lá não tem nada a ver com a gente hoje. E a palavra de Deus não é assim. Então, nós temos feito esse estudo, e hoje, nesse assunto, nesse tema, não será diferente. Nós vamos ver sobre uma das instituições mais importantes na história da salvação, que é a instituição do sacerdócio. Você vai ver falar sobre sacerdote na Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. A figura do sacerdote e da instituição sacerdócio. O tempo todo. Então, nós vamos dar um panorama geral e vamos fazer as aplicações. Agora, eu quero chamar a sua atenção, a título de introdução, para o texto de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. Êxodo 25, 8 e 9. O que Êxodo 25, 8 e 9 diz? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos novamente? O que Deus está falando com Moisés? E me farão um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Talvez esse seja um dos versículos mais importantes da Bíblia. E para nós entendermos bem tabernáculo e sacerdócio, que são duas coisas juntas, nós precisamos refletir, ainda que rapidamente, sobre esse versículo. Recordar. O que Deus está querendo dizer para nós aqui? Pura e simplesmente. Qual é a revelação de Deus para seus filhos aqui? O que Deus está revelando? O que Deus quer que eles tenham conhecimento?
Respondam, por favor. Podem participar, sem medo. Sei que vocês sabem. Só você ler o versículo e interpretar. O que Deus está dando conhecimento ao povo? É simplesmente, eu, como Deus infinito, todo-poderoso, quero habitar no meio de vocês, homens pecadores e finitos. Essa talvez seja uma das revelações mais importantes da Bíblia Sagrada. Deus quer habitar no nosso meio. Aliás, a nossa reunião aqui não tinha sentido se não fosse isso. A nossa vida não teria muito sentido se não fosse isso. Nossa reunião, nosso encontro. Deixa eu fazer uma digressão aqui, já que nós estamos aqui para aprender. Que me preocupa muito, às vezes, eu ouço algumas coisas na igreja que me deixam, às vezes, assim, com um pouco de dúvida sobre o que é realmente que nós cremos. Quando, por exemplo, nós falamos assim, nós estamos aqui na casa do Senhor para adorarmos ao Senhor. O que realmente nós estamos querendo dizer com isso? Isso às vezes me preocupa. Por que me preocupa? Porque parece que nós temos um entendimento errado acerca do que é igreja e do que é templo. Aqui é a casa do Senhor? Aqui é a casa do Senhor? Cadê o microfone de filme? Aqui é a casa do Senhor? Para mim, não. Para você, não? Aqui é a casa do Senhor? Vocês estão vendo como é que vocês estão com medo de responder? A sua casa, residência, é a casa do Senhor? Eu creio que desde que a gente esteja buscando Ele, sempre a nossa casa é do Senhor. A sua residência, então, é a casa do Senhor também. Peguei vocês. É ou não é? Onde Deus habita? Vocês sabem que um homem, o primeiro mártir da igreja foi quem? Pode falar. Estevão. E vocês sabem por que ele morreu? Por que os fariseus mataram Estevão? Porque Estevão teve a coragem de chegar no meio deles e falar assim, Deus não habita nesse lugar que vocês fizeram com mãos humanas. Hein? Ele habita no coração do quebrantado e contrito de coração. E aí os fariseus pegaram pedras e tacaram em cima deles, porque os fariseus, na época, eles tinham se distanciado tanto da verdadeira adoração no sentido bíblico, que eles achavam que Deus habitava ali. É Atos dos Apóstolos, é a pregação de Estevão. A pregação de Estevão em Atos dos Apóstolos, que culminou com a sua morte, foi essa. E às vezes eu, como pastor, tenho medo de ser apedrejado por causa de eu falar isso. Porque nós nos distanciamos tanto dessa verdade, nós nos distanciamos tanto da verdade bíblica, que não nos damos conta. De vez em quando, eu queria que o Julinho tivesse aqui para ouvir isso, mais o Lucas, porque de vez em quando eu tenho que chegar perto da turma que ministra o louvor e pedir para eles não falarem isso. Porque nós estamos ensinando as pessoas errado. Porque senão, William, você vai ensinar para o Miguel, ele vai crescer achando o seguinte, que Deus mora aqui. E que ele só vai encontrar Deus aonde? Aqui, e que aqui ele tem que ter um comportamento diferente. Mas lá na sua casa não. Lá na sua casa o pau pode quebrar, filho.
Entenderam? Amém ou não? Ou vocês querem pegar as pedras? Porque nós cometemos um erro, o assunto não é esse, eu estou fazendo uma digressão aqui que acabou mexendo com coisas importantes, mas nós cometemos um erro, e aí eu vou pegar pesado, mas pense, de idolatrar o templo. Isso é idolatria. Menino, vai trocar de roupa, não veste isso não. Por quê? Não, porque agora nós vamos para a igreja. Menino, aqui você não pode falar isso. Por quê, pai? Porque aqui nós estamos na igreja. Ah, mas lá de fora deixa o pau quebrar, filho. Aí você pode vestir de qualquer jeito, você pode falar de qualquer jeito no interior da sua casa. E aí, eu tenho um estudo bíblico no Encontro de Casais, já vou dar a palavra para vocês. Eu tenho um estudo bíblico no Encontro de Casais, que eu mostro para os irmãos que as maiores revelações de Jesus não aconteceram no templo, foi dentro de casa. Onde Jesus ressuscitou Lázaro? Dentro de casa, um ambiente, contexto familiar. Aonde aconteceu o primeiro milagre? No ambiente de casa. Por que não foi no templo, Daniel, se Deus habita lá? Porque Jesus chegou já querendo chutar esse paradigma que ele odiava. Porque as pessoas inverteram os negócios. Isso levou os crentes, os discípulos, a terem uma vida dividida, uma vida dicotômica. Bonita essa palavra, né? O que é vida dicotômica? Quando eu estou com a igreja, eu estou no templo, eu tenho um comportamento, mas quando eu estou lá em casa, aí não tem problema. É aquela mulher que chegou para o pastor e pediu, pastor, posso trazer os colchões para a igreja? Ela falou, por quê, meu irmão? Eu falei, não, porque nós vamos dormir aqui. Mas por que você quer dormir? Não, porque aqui no templo o meu marido é uma maravilha. Aqui ele é um doce, mas lá em casa ele é um cavalo. Então tem muita gente que faz essa divisão. Entenderam? Você vai, quando você veio, ou melhor, deixa eu concluir meu raciocínio, porque quem está me assistindo lá pela internet não pode, se resolver desligar, não vai pegar pela metade. Nós não podemos entender que Deus habita nos lugares. Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, pastor, o que torna esse lugar especial? Porque ele é a reunião dos crentes, santos e santificados. É só por isso. Entenderam? Não, sim ou não? Agora vocês podem falar. Deixa que eu faço. Não é a primeira vez que eu participo de um assunto como esse. Uhum. E realmente isso está muito arraigado na cabeça de muitas pessoas com relação a templo e alvenaria, né, digamos assim. É por isso que sai muita briga com a de terno e gravata. Eu acho que tem que se vier de terno, está melhor do que vir de camisa. Mas isso aí não vem ao caso. Mas a minha pergunta é a seguinte, será que quando Jesus entrou no templo, que tinha ali os vendilhões dentro do templo, que ele usou a expressão, não façais da minha casa de negócio, será que não foi uma inferência disso aí que o povo começou a achar que Deus estava na alvenaria em si? Entendeu a pergunta? Sim. Você está certo, eu concordo com você e discordo. Primeiro, porque nesse lugar, embora ele não seja a casa do Senhor, templo, parede, ele precisa ter respeito. Porque aí é o problema. A gente vai para o outro extremo. Não, se Deus não habita em parede, se Deus não habita no banco, então... Tem gente que nem vem à igreja vamos fazer de por qualquer causa jeito. desse extremo aí. Vamos fazer de qualquer jeito. Sim. Uma coisa é o seguinte, o que é fundamental, o que Deus requer? Que o adorador o adore em
espírito e em verdade. E a mulher perguntou, aonde que é, Senhor? Deus falou, não é aonde que é, minha filha, é o jeito. Ela falou assim, Senhor, é no Monte Gerizim ou no Monte de Jerusalém, que é o lugar certo? E Deus falou assim, olha, o que me importa é que você adore em espírito e em verdade, seja lá no Monte Gerizim, que é pagão, ou seja lá no Monte Jerusalém, que é santo para os judeus. Para mim, Jesus, o que importa... O que importa não é aonde você está, é o jeito que você está. E aí a palavra do William, ajuntamento solene. Essa palavra aparece lá em Isaías, quando Deus falou assim, olha, eu estou enjoado, eu estou enojado do ajuntamento de vocês e dos cânticos de vocês. Quer dizer, eles estavam no templo, eles estavam cantando e eles estavam lendo a lei, mas Deus falou assim, eu não aguento mais isso aí, porque virou uma atividade religiosa. Então, aquele ajuntamento, na verdade, ele não era um ajuntamento solene, mas ele estava cheio de iniquidade. Deus falou, eu não aceito. Então, Deus está enfatizando o quê? É o como. Entenderam? É o como. Então, quando a gente fala... Alguém mais queria falar? Dona Selma, deixa eu parar de falar um pouco, senão vocês não falam. Sim. Sim. Tabernáculo e templo. Tabernáculo, primeiro, que é o que nós estudamos. Ele mandou fazer com os mínimos detalhes. Foi aqui que ele falou, ó. É exatamente por isso que eu entrei no assunto. Quando Deus falou assim, ó, façam o tabernáculo nos mínimos detalhes, porque eu vou vir e vou habitar ali. Depois o tabernáculo foi substituído pelo templo. Ok? E é isso que eu quero que os irmãos entendam. A revelação de Deus, ela é progressiva. Deus precisou, de forma didática, pedagógica, mandar construir um tabernáculo. E aí eu estudei com vocês parte por parte do tabernáculo. Porque cada parte do tabernáculo era para ensinar como que o homem deveria se aproximar de Deus. Então, a construção tanto do tabernáculo como do templo é uma forma pedagógica de ensinar o homem a adorar a Deus. Então, ele não era um fim, ele era um meio através do qual Deus estava ensinando. E aí, com o passar do tempo, o homem errou, pecou quando ele transformou o meio no fim. Entenderam? O templo deixou de ser um instrumento para levá-lo a Deus. E tornou-se um fim em si mesmo. O homem começou a adorar o lugar ao invés da pessoa de Jesus. Entendeu, dona Sá? Nesse tempo que nós estamos estudando aqui, é como se o homem estivesse no jardim da infância e precisasse de recursos bem pedagógicos. Vocês viram cada detalhe do tabernáculo? Cada peça do tabernáculo? A entrada do tabernáculo, a pia... Cada parte era um impacto e um recurso para que Deus pudesse colocar na mente e no coração do hebreu como que Deus queria ser adorado e como ele deveria se comportar. Cada peça do tabernáculo. E aquilo, o homem repetiu aquilo durante anos e anos e anos e anos. Agora, tudo no tabernáculo apontava para uma pessoa, que era a pessoa de Jesus. Tudo no tabernáculo apontava para Jesus. Direta ou indiretamente apontava para Jesus. Então, ao mesmo tempo que aquelas coisas, banco, a pia, o holocausto, tudo, naquele momento tinha um valor para eles, tinha que ter cuidado, tinha que fazer do jeito que Deus mandou, ao mesmo tempo, Deus está falando só, isso aqui é apenas sombra do que vai vir para frente. É apenas um modelo muito pálido. Vai chegar um tempo em que tudo isso será substituído por uma única pessoa, a pessoa do meu filho Jesus. Entenderam como que Deus trabalhou? Sim. Construiu o
Sim. A palavra fala que a glória de Deus encheu aquele lugar. Mas é porque, então, aquela igreja não estava só preocupada com as paredes, mas estava conectado realmente com Deus. Porque para Deus encher o lugar, Sim. eu creio que, então, aquele povo estava numa concentração muito grande a Deus. Tanto é verdade, Vilma, isso, que Deus mandou construir o tabernáculo depois que o povo aceitou fazer uma aliança com ele. No capítulo 24, você vai ver aqui em Êxodo, deixa eu só conferir se é o 24 mesmo. Isso, 24 mesmo, Deus fez a renovação da aliança com o povo de Deus. Versículo números 24, 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então foi feita uma aliança de obediência. Então, depois que foi feita a aliança, Deus falou assim: agora vocês vão construir um tabernáculo, e eu, através desse tabernáculo, nesse tabernáculo, eu vou me revelar a vocês de uma maneira especial, diferente de como eu revelo em todos os lugares. Deus só se revelava no tabernáculo? Não, é claro que não. Deus se revelava fora, mas ele diz: olha, no tabernáculo eu vou vir de maneira especial. Só que para mim vir de maneira especial tem todo um processo. Deus, e como que é esse processo? Primeiro você vai sacrificar o cordeiro, depois você vai se purificar, depois você vai lá nos pães asmos, depois você vai no candelabro acender as luzes, e depois você entra lá no Santo dos Santos. Quando você entrar no Santo dos Santos, junto com o sacerdote, ou o sacerdote vai entrar no lugar de vocês, aí eu vou me revelar. É assim o processo. Mais tarde, a revelação de Deus veio da seguinte maneira. Lembra de tudo que eu ensinei lá no tabernáculo, no sacerdote, das figuras do tabernáculo? Aquilo tudo não vale mais, porque agora o meu filho Jesus substitui tudo aquilo. Ele é o sacerdote maior. Não precisa sacrificar mais o cordeiro, porque Jesus agora foi crucificado. E todos aqueles que creem nele são salvos, e por meio dele, vocês agora podem chegar diretamente a mim. E aí Jesus, quando subiu aos céus, ele diz assim: olha, eu não vou estar mais com vocês, mas o meu Espírito vai estar. E o Espírito de Jesus ficou na vida de todos os discípulos. E por meio do Espírito de Jesus, todo discípulo podia chegar até a Deus, aonde quer que esteja, fora do templo. Inclusive, o Pentecoste foi nas imediações do templo, e não dentro do templo. O Pentecoste foi no pátio do templo, e não dentro do templo. Foi quando o Espírito Santo de Deus desceu em termos de promessa. E quando Jesus falou assim: olha, vocês estão vendo esse templo aí? Então, ele vai ser todo destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E o povo falou: meu Deus, agora eles vão matar ele mesmo. Jesus ficou doido. Ele falou: não, isso aí já não tem mais valor. Saiam pelo mundo e preguem o Evangelho e façam discípulos do meu nome. Jesus simplificou, de certa forma, e aprofundou. O homem veio, complicou e superficializou. Porque aí nós criamos religião, criamos templo, criamos uma série de hierarquia. Chega na Idade Média, de novo, na Idade Média. A história é muito engraçada, né? Porque a história mostra para a gente os nossos erros de uma maneira gritante. Qual que foi o grande ponto da Reforma Protestante? A doutrina que a Reforma Protestante resgatou, que estava perdida e esquecida, é a doutrina do sacerdócio de todos os santos. Já ouviram falar isso? Isso é doutrina da Reforma, doutrina da Igreja Presbiteriana, da qual nós nos orgulhamos. O que diz o sacerdócio de todos os santos?
que agora você não precisa mais de intermediário para adorar a Deus. Você pode se achegar a Deus por meio de Jesus, seja quem for você, de onde você estiver, e ainda mais, você não só pode se achegar a Ele, mas você pode ministrar no nome dEle. Porque os sacerdotes, ou a igreja dominante, disse que ministrar no nome de Deus era privilégio de uma classe. De uma classe. Os outros eram considerados o clero, ou baixo clero, esse não tinha poder para isso, não tinha vocação para isso. De novo, o povo da Idade Média voltou para o Velho Testamento. Estão entendendo isso aí, gente? Eu saí muito, né? Sim, pois não. Construção de grandes igrejas, Ah. é uma heresia, então? Noção de quê? De grandes templos. Sim, não, heresia por quê? Não, de forma nenhuma. Desde que a gente não entenda que Deus está no grande mais do que está no pequeno. Por que se constrói um grande templo? Porque tem muitos o quê? Não, mãe, pelo amor de Deus. Então quer dizer que o povo de Israel era um povo vaidoso? Não. Se constrói um grande templo, por quê? Nós construímos esse templo por vaidade, foi para abrigar pessoas. Porque o número de adoradores aumentou, a gente constrói um templo maior, somente por isso. Eu entendi a pergunta dela. Ah. Porque ela me falou de suntuosidade. Templos enormes, mas esses suntuosos, onde se gastam muito dinheiro. Como a gente vê diversas, até não é nem não é não o costume da nossa igreja, mas a gente vê várias igrejas por aí. Não, mas foi isso que a senhora perguntou, mas ou é a questão do tamanho? Não, é mais a suntuosidade do templo do que, bem na verdade, o tamanho do templo. Eu entendi o que ela quis perguntar. Não é isso, irmã? Não, suntuosidade é uma coisa, o tamanho do templo é outra. Suntuosidade é uma coisa. Aí a suntuosidade é uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio, porque ao mesmo tempo que você fala assim, não, isso aqui é um exagero, suntuosidade, exagero, tem uma palavra que sumiu aqui. Ao mesmo tempo, você vai ficar constrangido porque você vai fazer coisa de qualquer jeito para a igreja, né? Então tem que ter um equilíbrio. Sim. Sim. Aham. Sim. Uhum. Sim. Sim, exatamente. Exatamente. Construir grandes templos com um objetivo evangelístico e de abrigar pessoas, eu acho que é completamente lícito, viu, dona Selma? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Construir grande templo para abrigar pessoas e para evangelização é uma obra que eu creio legítima. Agora, construir grandes templos por vaidade pessoal e por demonstração de poder, aí nós erramos. Aí nós erramos. Demais. Existe muito demais. Aliás, o Brasil está numa febre disso. Eu não gosto de citar denominações aqui, mas isso é tão claro no país hoje, esse disparate, né? O templo que foi construído lá em São Paulo de Salomão, as pedras todas vieram de Jerusalém. Olha o custo altíssimo dessas coisas. Então, Ele é um templo enorme, enorme. Uhum. Tem cultos lá o dia inteiro, porque tem gente lá o dia inteiro, são vários cultos. Sim. É enorme, tem um estacionamento lá embaixo, que abriga todo mundo. Porém, ele não tem
coisa. Ele não é Esse bonito de exagero. você olhar, não, mas ele é confortável, tem vários telões, é um negócio de doido mesmo Um lá. pouco mais equilibrado. Exatamente. Concordo. Aí é uma coisa de muito bom senso. Não é... A gente tem que... É complicado isso. Né? Achar essa linha de equilíbrio. Complicado. Mas a essência da coisa é essa. Quando nós falamos aqui que Deus resolveu mandar construir o tabernáculo para habitar no meio do povo, nós não podemos entender que ele habita nos lugares, pedra, parede. Esse é um dos objetivos do estudo. Porque tudo no tabernáculo apontava para a pessoa trabalhar o seu interior. Está certo? A pergunta foi chocante, mas foi respondida. Aqui é a casa do Senhor? Nós somos a casa do Senhor. E esse lugar se torna especial, porque nós estamos reunidos como crentes, com o objetivo de adorar a Deus como igreja. Por isso esse lugar é um lugar diferente. Mas é porque Deus habita aqui? Não. Agora, nós poderíamos reunir em outro lugar? E se nós fôssemos todos ali para fora? Deixaria de ser santo? E se de repente, William, acontecesse uma grande enchente na cidade e o prefeito fizesse um clamor para que houvesse abrigo, daria certo a gente arrancar esses bancos tudo e abrigar as pessoas aqui dentro? Sim ou não? Mas não vai desrespeitar? Não vai ter gente fumando aqui dentro? Não vai ter gente falando palavrão aqui dentro? É simples. No Espírito Santo, nós tínhamos um templo grande como esse, na igreja que eu fui pastor, com muitas salas, e uma escola estava para ser fechada, porque não tinha lugar. E a diretora veio até nós, falou: pastor, não dá para a gente fazer uma parceria? Eu pago um aluguel, e eu venho para a igreja, o senhor me cede a sala para mim não deixar os meninos. Falei: a minha escola é uma escola que cobra muito barato, eu atinjo a classe pobre. E era mesmo. Falei: eu não tenho lugar para ir. E aí nós reunimos e falamos assim: não, vamos fazer uma parceria. Você ajuda a gente a manutenção, divide a água, a luz, de vez em quando você passa uma pintura aí e traz os meninos para cá. E ela falou assim: e eu queria que vocês me ajudassem. Vocês podem participar a qualquer hora das aulas, o senhor como pastor, participar da aula, me ajudar com os meninos. E a gente, de vez em quando, nós tínhamos lá, durante a semana, a aula em que nós ministrávamos para os meninos, a formatura foi feita lá. Agora, chegava no final de semana, as salas não estavam bonitinhas para a escola dominical, não, porque tinha rabiscado na carteira, o banheiro já não era aquela grande coisa. Pergunta se tem muito crente que gostou. Preferia deixar o templo fechado a semana inteira, para que ele pudesse chegar no domingo e encontrar tudo bonitinho, tudo cheirosinho. E os meninos que iam ficar sem escola, isso não é problema deles, é problema dos outros. Não sei, nós tivemos conversões. Porque, William, o resultado é com o Papai do Céu. O nosso papel é o testemunho. E eu vou dizer para você que nós causamos muito impacto na vida daquelas professoras, daqueles alunos, eu tenho absoluta certeza. Absoluta certeza. Se você me perguntar quantas pessoas se converteram, eu não sei te dizer número. Mas eu tenho certeza. Mas, olha, não foi fácil fazer as pessoas entender isso não, sabe, viu? E o argumento era assim: isso aqui é um espaço sagrado, pastor. Isso aqui é uma igreja, tem que ter respeito. E eu, durante a semana, eu vivia tudo aquilo, via os meninos, porque, gente, eu vi os adolescentes entrarem
durante o dia, a minha sala se misturava com a sala deles, eu via todo o movimento, participava. E eu via aqueles adolescentes entrando, eu ficava pensando, gente, a oportunidade que nós estamos tendo de pegar um adolescente desse e salvar a vida dele, virar uma mulher de Deus, um homem de Deus, a oportunidade, nós não podemos perder isso, eu ficava apavorado. Porque o que a igreja faz na prática? Nosso papel é evangelizar. Então, nós vamos sair do nosso templo e vamos lá fora atrás desses adolescentes, não é isso? Só que lá foi tão bacana que eles vieram e encheram a igreja. E aí nós estávamos falando, vocês estão bagunçando aqui. Ó. Entenderam a incoerência da gente? Vocês estão bagunçando, mas não é tudo que a gente queria. Que eles viessem no culto, na igreja. Era tudo que a gente queria. De repente, eles encheram a igreja e nós achamos ruim. Por causa dessa noção de que o espaço é santo. Agora, e nós tivemos que ter trabalho, porque cada 2 meses, mais ou menos, tinha que pintar as salas tudo, porque a turma não é fácil, não. E aí o pessoal, pastor, o dinheiro que eles estão pagando não está dando. Mas nós estamos evangelizando. Vamos reformar quantas vezes eu preciso. Troca as cadeiras quantas vezes eu preciso, gente. No começo foi difícil, depois a turma se acostumou. E depois que a escola saiu, tem gente que falou assim, já estava na hora, né, pastor? Eu falei, O que Jesus faria nesse lugar, né? Nessa hora? Eu fico pensando, com esse conceito que nós temos às vezes. Amém? Tem nada a ver com o estudo de hoje, o que nós falamos. Oi? Que foi, Vilma? O que ele faria, né? Não, manda esse povo baguncento tudo para fora. Não bagunça a igreja, não. Eu quero a minha igreja arrumadinha, nem que ela esteja vazia, né, William? Olha a concepção, gente. Agora, eu estou mexendo num assunto delicado, porque isso aí é longos e longos tempos, nós construímos uma cultura de templo, templista. Tudo no templo é diferente. Né? E não está errado a gente ter respeito no templo, a gente se comportar de maneira correta, é um lugar social. Não está errado. Mas você entender que Deus habita mais aqui do que na sua casa, meu irmão, lascou tudo. Aí... Questão de bom senso, né? Questão de bom senso. Todo lugar tem as suas convenções sociais. Você não vai lá no fórum de qualquer jeito para uma audiência com o juiz, não vai? Tem uma convenção social. Então, a gente também tem que ter uma convenção social. Eu falei com os irmãos no estudo anterior sobre a preocupação que o sacerdote, na sua vestimenta, ele tinha um calção de linho, uma bermudona, que vinha daqui da cintura até aqui. E ele tinha que usar aquilo por baixo da roupa. Por quê? Quando ele ia oficiar os sacrifícios, como a roupa dele era um vestidão, uma toga, quando ele fosse oficiar os sacrifícios, a sua nudez não se tornasse visível. Isso é recomendação bíblica. Então, ele deveria se vestir de maneira que não causasse escândalo. E não porque lá era em si o lugar santo. Entendeu? Ele deveria se comportar dessa maneira em qualquer lugar, é lógico. Então, quando a gente fala assim, a gente, para ir na frente da igreja, a gente tem que se comportar da maneira decente. Você tem que vir com a roupa decente. Sim, tem mesmo. Né? Porque você pode estar ali na frente da igreja chamando a atenção para o seu corpo. Tá bom. Então, terminou o culto, eu vou lá em casa, troco de roupa, aí eu vou usar de qualquer jeito? Também não posso. Essa é a visão errada que, às vezes, a gente transfere para os lugares. Pois não, meu irmão? 10 anos, mais ou menos.
Lá era uma igreja pequena, de 80 membros. Vila Ema, São Paulo. Vila Ema. Certo. É uma igreja pequena, de poucos membros. Só que o pessoal, os diáconos, o pessoal mais amigo, as pessoas iam lá com roupa simples. E tinha um senhor lá que rodava no bairro, ele andava mal arrumado, maltrapilho, sempre bêbado. E ele sempre passava na porta da igreja e ficava na calçada ouvindo o culto. E a gente convidava ele para entrar. Eu falei, não, eu estou mal arrumado, vou ficar aqui mesmo. Eu falei, não tem problema, você pode entrar. De tanta gente insistir com ele, perturbar ele entrou. Ele entrou 2 vezes num culto de estudo bíblico. Ele sentou no banco de trás e ficava sentado, ouvia o culto, acabava o culto, agradecia e ia embora. Ele fez isso durante 1 mês. Depois ele desapareceu, nunca mais ninguém viu ele no bairro. Passou 1 ano depois, a gente viu ele a gente estava na Vila Formosa, na igreja presbiteriana de Vila Formosa. Ele estava passando de terno, a Bíblia debaixo do braço, tinha se convertido na Assembleia de Deus da Vila Formosa. Ele reconheceu a gente, agradeceu, falou que ia visitar, porque a pessoa não precisa da roupa que ele está, às vezes ele mesmo se sentia constrangido pela roupa que ele estava. E de tanta gente insistir ele entrar, ele entrou. Não acontece na maioria. Hoje em dia tem igrejas que, se a pessoa estiver bêbada, estiver mal arrumada, suja, põe para fora. Não gosta nem que senta. E se sentar, todo mundo afasta. Senta cada um, né? Quando eu estava fazendo doutorado em São Paulo, no Mackenzie, eu sentei do lado de um rapaz, mais ou menos da minha idade, que eu não conhecia. Aí nós começamos a conversar, a gente ficava a semana inteira juntos, e aí começamos a conversar, tal e tal. Eu falei, e você é de onde? Aí me chamou a atenção que ele era membro da igreja que eu fui pastor, há muitos anos atrás. Eu falei, que bom, eu fui pastor dessa igreja e tal, já vi falar de você e tal. Aí ele falou assim, eu sou ex-mendigo de rua. Eu falei, como? Ele falou, eu vivi muitos anos como mendigo de rua. E a igreja me pegou, tratou de mim, eu recebi a Jesus. E ele foi falando, eu não acreditei naquilo, o cara estava fazendo doutorado do meu lado. Era ex-mendigo de rua. Porque a igreja soube acolher ele. E aí eu conversei com o pastor da igreja, que é meu amigo, falei, rapaz, eu conheci o fulano de tal. Ele falou, você conheceu? Eu falei assim, pois é, Nani, que história bonita. Eu falei, rapaz, que história emocionante. Ele falou assim, até hoje a gente tem que ajudar ele, que de vez em quando ele dá uma recaída, mas a gente ajuda ele e coopera com ele, ora com ele, e de vez em quando ele tem que passar um tempo numa clínica, mas a igreja não abandona ele. Eu falei, que coisa bonita, né? São umas histórias que a gente quase não ouve, né? O cara ex-mendigo estava fazendo doutorado do meu lado lá. Eu falei, que beleza. Então, queridos, quando a gente fala em Deus habitar no nosso meio, nós não podemos entender nesse texto que a habitação de Deus era no lugar em si. O que Deus realmente queria era habitar naqueles corações. Isso é tão verdade que, com o desenrolar da revelação de Deus, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo. E em outros lugares ele diz, santuário de Deus sois vós. Na folha que vocês receberam, eu coloquei um versículo de 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que Deus está em Êxodo, chamando
Arão e seus filhos para o ofício do sacerdócio, distinguindo assim Arão e seus filhos de toda a comunidade, porque a partir desse momento Arão e os seus filhos iam ser os intermediários. Era Arão e seus filhos que iriam oficiar, que iriam interceder pelo povo, que iam levar o sacrifício no Santo dos Santos, ao mesmo tempo que só eles podiam fazer isso. E nesse sentido eles eram únicos. Deus está dizendo aqui na boca do apóstolo Pedro mais tarde, olha, agora não tem mais um sacerdote. Vocês crentes são os sacerdotes. Vocês são a casa espiritual. Estão vendo como que a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela foi progressiva? Amém? Tranquilo, irmãos? Sim ou não? Sim, pois não. Voltando ao Êxodo 25. Quando Deus revela, né, a sua vontade de habitar entre nós, em certo sentido, isso aí revela muitas coisas a respeito dos atributos de Deus, né, pastor? Porque, assim, como que um Deus com essa santidade, esse poder, essa glória, se interessa por um povo como a gente, pecador, cheio de defeito, de mácula, enfim, não tem, como é que fala, descrições piores. E mesmo assim ele revela claramente que quer habitar no nosso meio. Então, assim, quando o pastor falou da importância desse versículo, seria também nesse sentido, né, de tantas coisas que a gente pode extrair dessa declaração de Deus? Não tenho dúvida, Cássio. E isso é um mistério. É um mistério. Não é alguma coisa que está abaixo da razão, não é alguma coisa que a razão explica, é alguma coisa que está acima da razão, é suprarracional. Como que esse Deus Todo-Poderoso, Infinito, habita no meio da gente? Não dá para entender. Uma das razões isso é por causa do seu caráter amoroso. Que a Bíblia diz que essa habitação de Deus, ela foi tão radical, a ponto dele mandar seu filho, e seu filho, que era espírito, assumir a forma humana e habitar entre nós. E viver as mesmas situações que nós vivemos, e ser tentado ao máximo, ser humilhado ao máximo. Então a Bíblia diz que Deus habitou entre nós da sua maneira mais plena possível na pessoa de Jesus. Como entender isso, né, gente? Não dá para explicar. A gente aceita, a gente crê na bondade e na misericórdia infinita de Deus. E João capítulo 1 explica isso, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa é a verdade. Por isso que eu disse para os irmãos, Cássio, que para mim esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. A gente entende aqui o plano de salvação da sua maneira mais plena possível. Vamos caminhar um pouquinho dentro da folha? Vamos fechar essa digressão aí. Outra época a gente volta nela, porque nós vamos mais para frente tratar desse assunto de novo. O sacerdócio, na história, pode ser resumido em 3 momentos. O primeiro momento é quando os chefes de família eram sacerdotes de suas famílias. Houve uma época também que Deus escolheu os primogênitos. Logo após a saída do Êxodo, os primogênitos eram escolhidos e separados de cada família para o ofício do sacerdote. Nesse período surgiu uma figura aí misteriosa, muito importante, mas a Bíblia fala pouquíssimo, que é o sacerdote Melquisedeque, rei de Salém. Era um sacerdote extraordinário. Por quê? A Bíblia não diz qual a sua origem.
A Bíblia não diz de onde ele veio. A única coisa que a Bíblia diz é que ele é de Salém, supostamente da Cananéia, de uma região de Salém. Mas a Bíblia não diz mais nada. Se ele era filho de quem? Porque para ser sacerdote, o sacerdócio era uma herança, né? Era de pai para filho. Tanto que Arão e seus filhos eram sacerdotes. Mas e Melquisedeque? A Bíblia diz que Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, recebeu os dízimos e o abençoou. E fez com que Abraão prosperasse. A palavra é exatamente essa. Mas a Bíblia não diz mais nada sobre ele, só isso. E o que os estudiosos acreditam é que Melquisedeque era um tipo de Cristo, porque ele era superior a todos os sacerdotes. Tanto que Abraão, prestou culto a ele, Abraão entregou seus dízimos a ele. Então, acredita-se que ele aqui é tipo de Cristo, mas a Bíblia fala muito pouco. Esse foi o primeiro momento. Quando você lembra na Bíblia, quando Jó apresentava sacrifício pelos seus filhos diariamente, vocês lembram dessa passagem? Porque ele pensava, talvez os meus filhos tenham pecado, então ele oferecia sacrifícios diários. Quem era o sacerdote? O próprio pai de família. Então, esse foi o primeiro momento. No segundo momento, foi quando Deus instituiu o mesmo cargo de sacerdote, que é o texto que nós lemos aqui, no capítulo 28 em diante. Quando Deus mandou chamar, deu instruções a Moisés, deu a lei a Moisés, depois de dada a lei a Moisés, ele mandou que chamasse Arão e seus filhos. Então, Arão é ungido, escolhido e ungido para ser sacerdote da nação de Israel. A função deles era, de modo geral, servir como líderes no culto a Deus. O terceiro momento é o tempo da vinda de Jesus. Os sacerdotes deixam de ser mediadores e dão lugar ao mediador perfeito entre Deus e homem, Jesus. Assim, não há mais necessidade de sacerdote nos moldes do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a menção de que os cristãos são sacerdotes, no sentido de que, através de Jesus Cristo, têm livre acesso a Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tranquilo aí, está aí? Então, para a gente entender o sacerdócio na Bíblia, você pode pensar nesses três momentos. O primeiro momento, em que não existia a função instituída por Deus. Uma coisa interessante aqui é que, se não existia a instituição, por que era necessário, Cássio, a figura do sacerdote? Pergunta de vestibular. Por que, irmãos, que era necessário o ofício do sacerdote? Deus não havia instituído ainda, ele só institui agora, em Êxodo. Mas por que já tinha o sacerdócio antes? Faz parte da forma pedagógica de Deus, né? Penso que faz parte de uma certa pedagogia de Deus para preparar o povo para receber o Salvador, assim, passo a passo, né? Mas a figura do sacerdote, Cássio, irmãos, não tinha só no povo de Israel, nas nações pagãs também. Entendeu? Belu, você falou? Né, um sacerdote entre Deus e os homens. Em qualquer cultura, o sacerdote servia como mediador. Por quê? Sempre o homem sentiu necessidade de buscar a Deus e sempre se achou indigno de fazê-lo.
Mesmo sem a revelação de Deus, o homem já tinha essa consciência de que precisava de alguém, Vilma, para ajudar a chegar lá. Mesmo nas culturas pagãs. Então, no povo de Deus, ou naqueles que desde o início serviam a Deus, logicamente, essa intermediação era feita conforme a vontade de Deus, como Jó, por exemplo, como Abraão, como Noé e como todos os outros patriarcas, que representavam o seu clã familiar junto de Deus. Porque eles já tinham a necessidade de buscar a Deus e necessitavam de intermediário, com pouca revelação. Mais à frente, Deus então institucionaliza, ele diz, olha, a partir de agora vai ter uma classe no meio da igreja, do meu povo, que chamará a classe sacerdotal. De todos de dentre as tribos de Israel, eram 12, das 12 tribos vai ter uma que eu vou separar para ser sacerdote. E isso vai começar com Arão e seus filhos. E, posteriormente, a linhagem de Arão toda será separada para o sacerdócio. Sim, claro. O pai da família, voltado para o homem, sempre o homem. E a mulher, nesse papel, se ela também pode ser um intermediário, falar com Deus, a mulher também pode ser a sacerdotisa? É? Agora, nos dias de hoje ou antes? Não, antes, hoje, porque a igreja não é composta de sacerdotes? Sim, sim. E a mulher, o papel dela é sacerdotisa? Nos dias de hoje, no Novo Testamento, a Bíblia fala que todos nós somos sacerdotes. E para Deus não há diferença entre mulher e homem, judeu e grego. Aí, antigamente, por força da questão cultural, somente o sacerdote era masculino. Agora, presta atenção. Nós estamos falando de classe sacerdotal e de instituição. No Novo Testamento, a ideia é que todos são sacerdotes. Não existe uma classe específica. Existem pessoas no meio da igreja que Deus separa como líderes. E lá em Efésios fala, né? Deus chamou uns para pastores e mestres para liderar o povo. Mas não existe uma classe dentro da igreja mais que faz a intermediação entre o homem e Deus. Existe uma classe que ensina, que orienta, mas não tem poder de interceder junto às pessoas, como antigamente. Antigamente tinha, mas agora não tem mais. Então, em certo sentido, aliás, em todos os sentidos, eu não tenho nenhuma diferença do membro da igreja como pastor, nenhuma. A minha oração vale tanto como a oração de qualquer um. Então, qual a diferença? A diferença de função, de organização. A igreja precisa de líderes e de pastores para seu funcionamento. Mas não que essas pessoas sejam melhores diante de Deus do que outros. Não, a diferença é que eles foram vocacionados. Percebe a diferença entre grau de importância e vocação? Os vocacionados são mais importantes para Deus do que os não vocacionados? Lógico que não. Vocacionados com serviço. Está vendo como é que essa ideia é revolucionária, Vilma? Sim. Somente dentro da igreja. Eu passei por uma situação, uns 2 anos atrás, que a gente teve na Bahia. Nós fomos da Bahia e foi lá que nós nos convertemos, há 20 e tantos anos atrás. E o pastor que estava lá, ele não me conhecia. O Marcos, ele conhecia, o Marcos tinha voltado lá, mas eu não tinha. E o pastor, conhecendo o Marcos já com tantos anos, tal, né, chegou nele e falou, senhor irmão, junto comigo, queria tanto que você viesse pregar aqui, foi na quarta? Num culto de quarta? Acho que era um culto de quarta. Viesse pregar e tal, aí ele olhou o pastor e falou, falar um negócio, senhor pastor, quem prega lá em casa é ela, o dom da palavra é dela, só auxilio. O pastor muito tradicionalista, um nordestino, sabe? Cabra macho. Olhou para mim, aquela loura, perua, porque eu sou perua, graças a Deus.
olhou para mim assim e falou, meu Deus, e agora? Aí ele não tinha como voltar atrás, né? Seria indelicado. Aí falou, não, então vocês veem aí, né, e tal. Eu orei, pastor. Orei, preparei o que Deus me pediu. Eu tinha um testemunho bom para dar, fui. E esse pastor chegou na igreja, acho que ele até estava frio. E a congregação encheu, porque todos nos conheciam. A gente tinha amigos daquela época, o pessoal casou e tudo, então todo mundo queria, né? Todo mundo foi. E eu fui pregar, e Deus foi maravilhoso comigo, maravilhoso. E, realmente, Deus me deu o dom da palavra. E quando eu tenho a oportunidade de usá-lo, Deus me usa grandemente. O pastor chegou em mim no final do culto. Ele chegou em mim, ele falou assim, irmã, eu tenho que te falar um negócio. Eu estava com medo quando eu deixei você pegar o púlpito para pregar. E eu tenho que te falar isso, porque eu estou tão arrependido, porque foi tão maravilhoso, Deus falou tanto essa noite, gente chorou, gente que chegou em mim e procurou para falar. Falei, pois é, pastor, eu entendo o senhor, eu não tiro a sua razão, não, e não foi eu, foi Deus. Mas existe muito isso ainda, da questão homem e mulher. Sem dúvida. Existe, isso é uma coisa muito polêmica. Isso é uma coisa muito polêmica, que não dá nem para a gente tratar aqui, porque há aspectos do trabalho na igreja e que envolve liderança. E há uma corrente da igreja que acha que são cargos que, desde o início, são ocupados por homens. Isso é um debate atual na igreja hoje. A igreja presbiteriana discute isso hoje. Ordenação de presbíteras, de pastoras. Essa é uma discussão. A igreja metodista, por exemplo, ordena pastoras, né, e lá não tem o cargo de presbítero, mas eles ordenam pastoras. Isso é uma discussão atual. Porque, querendo ou não, a questão social, ela se mistura muitas vezes com a igreja. Nós estamos num tempo em que a mulher cada vez mais ocupa postos assim de liderança. A igreja está inserida na sociedade. E a igreja começa a se questionar. Por que na igreja não também? Entendeu? Esse é o questionamento moderno. Moderníssimo. Está em pauta essa discussão. E não sei se ele vai encontrar solução tão cedo. Mas ele está em pauta. Algumas igrejas avançaram nesse sentido. Eu acho que avançaram ou não sei, depende do que cada um pensa, né? Mas algumas igrejas já aceitam ordenação de mulheres. Agora, o ponto principal, que às vezes a gente pega errado, não é no cargo. O ponto principal é que você, sendo mulher, sendo homem, ou seja, o que for, você entender que você é ministro e pode ministrar, mesmo que você não tenha o cargo ou a função. Entenderam? Esse é o ponto principal da questão. Hoje nós vivemos esse ponto em que o ministério sacerdotal, ele é para todos os crentes. E nós vamos parar por aqui hoje, porque nós estamos cansados. Amém? Quarta-feira a gente continua, não? Vamos continuar na quarta-feira? Amém, né, Davi? Está na hora. Vamos ficar de pé, gente? Esse assunto é empolgante, a gente vai longe, né? E eu também fiz uma digressão muito longa, mas eu acho que vale a pena, porque vocês vão perceber que, principalmente agora nos próximos estudos, nos próximos livros, a gente vai ter que tratar desse assunto, né? O lugar do tabernáculo, o lugar do templo na nossa vida. E como que isso foi sendo tratado ao longo da história da salvação. Mas a grande questão aqui é que a palavra de Deus nos dá o privilégio, o altíssimo privilégio de podermos agora, aonde quer que nós estejamos, nos achegarmos a Deus. Você não precisa mais de um sacerdote humano. Nós agora podemos nos achegar diretamente a Deus por meio de Jesus. Essa é a grande conquista, é isso que é o mais importante em tudo isso.